Papo de Comportamento. E como sempre acontece, a gente começa o programa com uma fábula, uma historinha, e o Edmar vai contar pra gente a de hoje. Antes de mais nada, uma boa tarde pra vocês. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. E aí, tudo jóia? Boa semana, bom final de semana? Espetacular. Então tá tudo certo. Vamos lá, Edmar. Vamos lá. O fósforo e a vela. Certo dia, o fósforo disse para a vela: hoje te acenderei. Ah, não, disse a vela. Você não percebe que se me acender, meus dias estarão contados? Não me faça uma maldade dessa. Então você quer permanecer toda a sua vida assim, dura, fria e sem nunca ter brilhado? Perguntou o fósforo. Mas tem que me queimar? Isso dói demais e consome todas as minhas forças, murmurou a vela. Então, respondeu o fósforo, tem toda razão, mas essa é a nossa missão. Tu e eu fomos feitos para ser luz. O que eu, apenas fósforo, posso fazer é muito pouco. Minha chama é pequena e curta, mas se passo a minha chama para ti, cumprirei com meu sentido de minha vida. Eu fui feito justamente para isso, para começar o fogo. Já você é a vela. Tua missão é brilhar, iluminar. Toda a tua dor e energia se transformarão em luz, em brilho, em calor, por um bom tempo. Ouvindo isso, a vela olhou para o fósforo, que estava no final da sua chama, e disse: por favor, acenda-me. E assim, produziu uma linda chama, que iluminou todo o ambiente. Um grande passo para a felicidade ocorre quando descobrimos a nossa missão, ou chamado nessa terra. Saber quem você é e qual a sua missão constitui ingrediente necessário para uma vida feliz e abençoada. Mas nem sempre nós conseguimos cumprir esse chamado. Assim como a vela, às vezes, é necessário passar por experiências ruins, experimentar a dor e sofrimento para que o melhor que temos seja oferecido e para que possamos ser luz. E a verdade é que mar calmo não faz bons navegadores. Os melhores são forjados nas águas agitadas, né? Então, se tiver que passar pela experiência da vela, lembre-se que espalhar o amor é o combustível que nos mantém acesos. Quanto mais você se alimentar dele, mais crescerá. Muito bem, Edmar. Teve um apagão aí, a gente tá falando até dessa questão Da vela. Antes a gente estava falando dessa questão da memória, né? Então... É você o fósforo, viu? Aí veio exatamente a calhar. O nosso ouvinte pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp pelo 99989-2817, 99989-2817, também fazendo seu comentário, sua pergunta, enfim, sua observação. Então, Ricardo, a questão de hoje é: o que é preciso para ser feliz? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Difícil. Muita gente procurando o caminho da felicidade. Eu diria que todos nós, né? Todos nós. Todos nós temos esse objetivo em comum. Todo mundo, de alguma forma ou de outra, está procurando isso, né? Talvez não de forma tão clara, de forma tão declarada, mas no fundo a gente quer isso, né? O final de tudo a gente quer ser feliz. Quanto dinheiro eu preciso para ser feliz? Aí também, varia, né? Como diz o outro. Onde é que está escrito o caminho da felicidade? Então, a felicidade para uns pode representar algum tipo de vida e para outros outro tipo de vida. O importante é saber escolher que tipo de vida eu quero ter e que caminho preciso percorrer para chegar a essa meta de ser feliz com aquele tipo, né? Esse é o grande segredo da felicidade. Durante esse tempo que nós temos trabalhado com o processo de coaching, ouvindo histórias, desenvolvendo pessoas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, a gente consegue perceber que ser feliz é estar em plena harmonia com seu propósito de vida, né? E consigo mesmo. Porque quando a pessoa não tem propósito, aí gera um início de um problema.
Porque quando você não tem propósito, você começa a visualizar dificuldades nas situações externas, né? Seja no emprego, seja nos relacionamentos, família, filho, pai, mãe, todo mundo é um problema e isso causa uma frustração para que as pessoas não tenham felicidade. Mas para que você possa encontrar felicidade, você primeiro precisa buscar um propósito. E geralmente as pessoas estão perdidas, não sabem nem que existe um propósito de vida. Vem para o mundo e começa a viver como as consequências da vida vai lhe permitindo, mas sem propósito. Por exemplo, por que você acorda todo dia de manhã? Exatamente. Boa pergunta. Por que a gente se levanta? E aí... Para atender o quê, né? Para atender o quê? O que você quer construir até o final do dia? Para que você existe? Para que você... Essa é uma pergunta bem interessante. Para que é que você existe? Quando você conseguir responder essa pergunta, você terá encontrado a sua missão. Eu acho que essa talvez seja a pergunta, né? A pergunta. Essa é a pergunta, né? Agora há pouco eu estava fazendo uma sessão de coaching e estávamos debatendo justamente sobre isso, né? E eu estava falando, a pessoa pode ser feliz sendo diarista de uma casa, fazendo limpeza de casa, né? A pessoa pode ser feliz sendo jardineiro. A pessoa pode ser feliz sendo empresário. A pessoa pode ser feliz sendo mãe, né? Só sendo mãe, sendo dona de casa. Exato. Então, assim, do que vale julgar a vida e a história do outro? Nada vale. A gente tem que respeitar e honrar a história de cada um. E se a gente tiver esse propósito de respeitar e honrar a história de cada um, é mais fácil para conviver com as demais pessoas e fazer com que deixemos o outro ser feliz pelas escolhas dela. Isso é muito interessante porque, por exemplo, tem pais que não conseguiu ser médico, por exemplo, não conseguiu ser engenheiro, né? E aí ele insiste que o filho seja aquilo que ele não conseguiu, mas talvez não seja o propósito de vida do filho. E você vai forçar algo no qual ele não tem talento. Exato. E aí gera frustrações de vida. Então, o que é preciso para ser feliz? O que é que eu posso oferecer para o mundo, me realizar como profissional, estar dentro do meu propósito de vida e ser feliz? Isso vem no âmbito pessoal, isso vem no âmbito profissional, e isso também vem nas relações, nos relacionamentos, no casamento. Quantas pessoas nós ouvimos que deixou de viver uma vida para viver a vida do outro? Deixou de viver o seu sonho para viver o sonho do outro, né? Deixou de ser feliz. E aí depois o relacionamento acaba e o que essa pessoa fez da vida? Porque não conseguiu viver sonho nenhum. E aí passa 10, 15, 20 anos sem ser feliz. O que é difícil, eu acho, muitas vezes a gente está tão fora do que é a gente, né, que passa despercebido até de coisas interessantes, porque a gente está em outra esfera, né? E você está vivendo uma identidade de que não é sua. Que não é sua, você está em busca de um projeto que não é seu. Que não é seu. E muitas vezes aquele projeto que fosse mais apropriado para você passa pela sua frente, você não percebe, você não dá a devida importância. As oportunidades. Porque você está com o olho em outro lugar, que é mais uma ideia, ou você comprou aquilo ali, ou então uma influência, um pai, uma pessoa próxima, enfim, uma empolgação, uma propaganda, e de repente as coisas estão ali batendo na sua porta e você não está enxergando, né? É como no caso da história, do fósforo queria acender a vela e a vela não queria ser acesa. Né? Vai doer. Queria se perpetuar. Vai doer, eu vou me queimar, vai machucar. Então, isso representa para nós o processo de mudança, né, de transformação do ser humano. Muita gente quer mudar, mas pouca gente quer passar pelo processo da mudança. Porque o processo da mudança queima, machuca, dói, incomoda. A gente percebe isso nos nossos seminários, nos processos de coaching. As pessoas se auto-sabotando porque não querem que doa. Né? Então, como você vai mudar se não passar pelo processo de mudança?
Se você não muda, nada muda. Exatamente. Mas quando você muda, o mundo inteiro muda. O que eu acho denunciante é que a maioria das pessoas, elas não têm essa sorte de já encontrar aquilo para elas. Tem pessoas que é impressionante, tem um faro muito bom e já, né, de criança, parece que já sabe o que quer e vai atrás. Agora, a grande maioria das pessoas, o grande número da população, não tem isso. Mas sabe o que é que acontece também, Ricardo? Muitas das situações na infância criam bloqueio no sonho dessa criança. E aí gera frustração para que ele não seja feliz. Eu trouxe até o nome do filme mais tarde e esse filme me tocou bastante. Eu assisti ontem e é muito interessante. São vários ensinamentos sobre esse filme e que no decorrer do filme você percebe que o menino tem uma frustração, um cadeirante, né? Ele tem uma frustração por conta de uma ausência do pai. E isso ele deixa de ser feliz a vida toda, até chegar uma pessoa e ajudar ele a viver os sonhos. E isso é bem interessante. Como existem também outras situações em que o medo lhe leva a bloqueios para que você não seja feliz. Então, são N situações, julgamentos, palavras que os outros dizem, não vá por aí, eu acho que esse caminho não vai dar certo. E às vezes quem está falando aquilo para você é uma pessoa que tem autoridade, né, na sua vida, seja o cônjuge ou seja um pai, um avô. E nessa situação começa a bloquear mesmo, fazer com que a pessoa tenha medo e não seja feliz. Mas eu vejo que o lance maior é quando você não tem propósito de vida mesmo, tá? Quando você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que você veio fazer aqui na Terra, você não sabe para que você está vivendo. Então você vai fazendo o que a vida lhe oferece, as consequências do dia a dia. Né? As necessidades do dia a dia vão gerando as consequências para que você possa viver e passar o seu dia. E aí chega no final do dia, você não tem eu me sinto realizado por isso, por aquilo. Eu acho que uma pedra no caminho disso tudo, logo de início, é a nossa escola. O tipo que a gente dá à educação das crianças é extremamente frustrante. Eu acho que é exatamente moldar a criança para uma coisa que não é própria para ela no momento. Você pegar uma criança e botar ela 5 horas sentada, uma criança de 3, 4, 5 anos sentada, é uma coisa absurda. Ou seja, você já vai formatando aquela criança para ela não buscar o que ela quer. E às vezes não tem nenhum perfil para isso, né? A criança é uma criança que gosta de se movimentar muito e ter que ficar eu acho que naquele regime. Eu acho que criança nenhuma teria perfil para isso. Eu acho que essa é uma imposição. O nosso esquema educacional é muito de tolher a criatividade da criança desde o início. E isso é fundamental para você saber o que você quer. Se você é um adestrado desde criança, fica muito difícil depois, de fato, você ter esse faro, essa determinação para você saber o que quer, porque você se tornou um fazedor de exercícios, uma pessoa comum. É porque você vai se adequando ao sistema, Você né? vai se adequando ao sistema. E é isso para mim que é o pior. E aí vai criando normas, regras. E você vai se acomodando àquele sistema. Se encaixotando. E depois, para você resgatar aquela criança de novo, é um trabalho muito grande, porque você está tão ali, né, formatado naquelas ideias, naquele negócio que você comprou como se fosse seu, que não é, enfim. E depois você não tem mais força, como se você não tem determinação. Eu acho que muito disso a escola é culpada. Não que a criança não precise de disciplina, precisa sim, mas uma disciplina com sentido, uma disciplina com razão e que ela veja as consequências da coisa, mas não ficar por ficar, fazer por fazer, que é muito isso na criança, é ficar por ficar, fazer por fazer. E a gente vai se acostumando a ficar por ficar, fazer por fazer. E quando se pede mesmo agora, sim, cadê? Vamos lá para o que você gosta, o que você quer, aí a pessoa
Então, o passo falseia e não sei se eu vou, não sei se... Porque não tem dentro de si aquela vontade, não tem dentro de... Enfim, eu acho muito rude isso com as nossas crianças. Eu acho que no futuro a gente vai ter adultos assim, difíceis. Não, já temos. Então, exatamente, nós somos assim. E isso é bem interessante que nós costumamos fazer a pergunta quando um adulto está com muita dificuldade de se ver como profissional ou encontrar sua felicidade, a gente pede que ele volte a essa fase de criança, né? A sua criança, aos 8 anos, 9 anos, o que é que ela sonhava quando crescer? Né? O que é que ela sonhava ser quando crescer? E aí a pessoa para assim e começa... Tem uns que respondem rápido e outros para refletir. Esqueceram, né? Esqueceu que a criança tinha um sonho, né? E aí a gente vai muito além. A gente ainda diz... E se essa criança hoje pudesse falar com você, ela estaria feliz no que você faz? Pois é, né? Tá cumprindo e se seu essa propósito, criança pudesse falar com você, ela estaria feliz no que você faz hoje? Boa pergunta, né? Boa pergunta. E muitas pessoas também são influenciadas facilmente. Então, de repente, você identifica alguma coisa que te dá prazer. Bom, eu vou fazer isso porque isso me dá prazer. E aí alguém fala, olha, muda, não vai por aqui não, vai por ali e tal. Exato. E você é mais fácil, né? Abrir mão de novo da felicidade. Exatamente. Para atender. E por vezes até a questão financeira, né, Edmar? Isso aí é básico também. Muita gente abdica pela questão financeira, né? A questão financeira tem um peso muito grande. Às vezes a pessoa dá até um peso maior do que é, de fato. Eu atendi uma pessoa hoje e ela estava falando de um projeto muito legal, está sendo desenvolvido e tudo. E ela falou, eu criei um nome tal, o nome que eu criei foi esse. E aí, conversando com um amigo, ele é um cara muito experiente e tal, ele falou que esse nome não estava muito bom e ele sugeriu o nome Y e eu vou mudar e vou botar o Y. O que você acha? Aí eu falei assim, bom, se eu botar o nome Z, você vai botar... Eu devolvi a pergunta, né? Porque o coach, ele faz pergunta, né? E eu perguntei para ele assim, o que você acha? Como o primeiro nome que você escolheu faz mais sentido ou o segundo nome faz mais sentido? E aí ele parou para pensar e tal. Bom, pelo jeito que ele me disse que olhando dessa forma e tal, não sei o quê, eu acho que o nome dele que ele sugeriu faz sentido. E aí eu fiz 2 perguntas, ele falou assim, não, o meu é melhor mesmo. Você tem razão. O meu é muito melhor mesmo, eu vou usar o nome que eu tinha escolhido. Quer dizer... isso é interessante, né? E tem pessoas realmente que acham... o nome que ele tinha escolhido era muito mais apropriado para o projeto, entendeu? Então ele estava se deixando levar por uma sugestão de um amigo, né, que talvez tenha alguma influência sobre ele, ou talvez ele goste muito dessa pessoa, e ele simplesmente acatou sem pensar mais, sem né, simplesmente... A sorte foi que sorte entre aspas, né, porque ele estava no lugar certo, ele estava, né, ele foi procurar, então... Se tivéssemos sempre alguém ali do lado para nessas horas fazer a pergunta certa, né? Você falou bem, a pergunta certa, porque também, Edmar, temos situações em que as pessoas só vivem com a aprovação do outro. Essa questão que a Edmar acabou de falar, né? Tem pessoas que eu só vivo se fulano... Vou comprar uma roupa, eu tenho que levar uma irmã, eu tenho que levar uma amiga para poder escolher a roupa junto comigo, porque eu não sei decidir só. Então, assim, essas pessoas, elas ficam acostumadas com a decisão do outro. E como ela pode ser feliz? Se ela não consegue, se ela não tem poder de decisão. Se submetem, né? Exatamente. E gostam. Porque querendo ou não, você está tendo a aprovação do outro. Isso. Então, aquilo ali é o seu reforço, né? Exatamente. Você está tendo aprovação, no entanto... você não tem a sua identidade. E também aquela aprovação, se o outro mudar, né? Resolver aprovar outra pessoa. Como é que vai ficar você, né? Aí vem a questão também de que, eu preciso muito da aprovação de Ricardo para eu tomar decisões, porque eu preciso que ele goste de mim.
É isso aí. Essa é uma questão também que as pessoas sofrem Principalmente com essa relacionamento, situação. né? Relacionamento, isso aí é terrível. Terrível. Você se identificar com o objetivo do outro, né? Você tá ali sempre na cola. E quando você faz isso de forma espontânea mesmo, que é uma coisa Te dá prazer. que dá, né? Que lhe dá, é diferente do que você fazer sempre para não, né? Poxa, eu vou ficar aqui na minha sombra do outro, ficar ali, né? Na sombra do outro para não chamar atenção. Ou também para aqui eu tô seguro, aqui eu não vou me expor, não vou correr risco, né? Mas você sabia que tudo isso gera como consequência o quê? As doenças, Exatamente. né? E aí vem as doenças psicossomáticas. É porque esses comportamentos são inconscientes, né? Na grande maioria das vezes, os comportamentos são inconscientes. Quando você faz uma coisa conscientemente, né? Você planeja e você sabe, eu vou fazer assim porque o resultado será esse, tudo bem. Só que na grande maioria das vezes, nós não reagimos assim. Nós simplesmente nos comportamos do jeito que o nosso... da forma do nosso padrão mental. É interessante, veja, esse exemplo que você deu, se a pessoa adotasse o nome que o amigo sugeriu, estava no inconsciente dela um conflito. Exato. Alguma coisa estava causando um mal-estar dentro dela, isso, né, da cabeça dela, da mente dela, que de alguma forma ia mais tarde talvez prejudicar o físico, né? Porque estava vendo, ia ficar um conflito lá dentro da cabeça dela. Isso. Tanto é que ela achou que no fundo, o melhor foi a sugestão dela mesma, o primeiro nome. É isso aí. Se ela adota o outro nome, aquilo ali não ia apagar, não ia embora. Esse conflito inconsciente estava ali, permaneceria ali, né? Comendo o juízo dela. Mesmo que ela não percebesse. Ia pipocar numa alguma coisa somática. Né? E daí é onde gera muitas situações que você, por vezes, investe num projeto e depois esse projeto passa a não fazer sentido na sua vida. Exatamente. Porque a escolha não foi sua. Exatamente. Você está empolgado ainda no início, né? Que é na hora da implementação, você então está empolgado. Aquela coisa e tal, vamos conseguir, vamos fazer... Depois que entra no negócio, quando passa o primeiro momento da empolgação, poxa, né? E aí vem a questão, né? Por que muitos projetos começam e não dá certo? Porque talvez não tenha sido a sua ideia, mas sim a ideia de outra pessoa, por diversos fatos, né? Ou você copiou, ou você pediu sugestão, e a ideia não foi alimentada pela sua vontade, pela sua identidade. Isso mesmo, isso mesmo. Uma outra cliente que tem formação em nível superior e tudo, mas está atravessando nesse momento um período de dúvida, de incerteza com o mercado e tal, de repente pergunta assim, e se eu for dirigir van escolar? Esse caso aconteceu com a Erenita. E a Erenita diz assim... Foi dirigir van escolar, Erenita? Não, ela perguntou, e se eu fosse... Perguntou para a Erenita. Entendi. Pensei que a Erenita queria dirigir van escolar. Não. A profissional não tenho esse talento. É um motorista exemplar. E se eu for... Aí a Erenita falou assim, bom, até para dirigir uma van escolar... Você precisa de formação, você precisa de uma carteira especial, você precisa de um perfil, precisa ter paciência no trânsito, precisa gostar de criança, precisa... E foi falando as características de um profissional que dirige uma van escolar, né? E a pessoa mesmo falou, realmente não vai dar para mim. Ou seja, na hora de uma incerteza, talvez... Se a Erenita dissesse, vá mesmo, pô, isso vai ser uma boa para você. Talvez essa pessoa fosse atrás disso, gastasse dinheiro para formar, para ir depois perceber que estaria infeliz novamente exercendo uma função para a qual não tem perfil. É um trabalho, na realidade, pedagógico, né? Essas perguntas, elas têm um caráter pedagógico muito forte, porque quando você pergunta, né? Aí o sujeito começa, então, a ter que organizar dentro dela, avaliar, ponderar, hierarquizar, né? E que, assim, naturalmente a pessoa empolgada, ela deixa de lado algumas coisas. Porque decidir não é só decidir, né? É necessário existir, volta à questão, do propósito daquela decisão. Por que eu mereço fazer aquilo? O tanto que aquilo vai me trazer felicidade, conforto, harmonia. O quanto que eu vou estar bem e satisfazer as pessoas à minha volta também. Então, tudo isso são questões que precisam ser
ponderadas, refletidas, para que a pessoa seja feliz naquilo que faz. O que eu acho mais interessante que é quando a pessoa está afinada com o propósito dela, porque a gente percebe que a pessoa é leve, né? A pessoa não entra em conflito, geralmente. E fazer por amor, né? É totalmente diferente. É bem-humorada. Exatamente. É muito, muito diferente do que você está brigando com a vida, né? Você tá. E aí a pessoa diz, hoje eu vou pra luta, mas diz a luta num gosto. Exato, é diferente. Mas se você vai lutar, você vai sentir dor. Pois é. Né? Batalha. É uma coisa dura, né? Porque não, como a própria história diz, não que não se passe dificuldade, não que não haja problema. Problema sempre vai haver. Mas você encara de outra forma, né? Você não está vendo aquilo como um fardo, né? Como uma coisa Os problemas passam a ser desafios. Exato, você passa a ter outra perspectiva diante dos problemas e não uma coisa que a pessoa fica mal-humorada. Nossa, isso é terrível, a pessoa vai ficando mal-humorada, ranzinza. Eu tenho um cliente que é médico, novo, não queria fazer medicina de jeito nenhum. Os pais insistiram, tem que ser médico, tem que ser médico, tem que ser médico. Ele fez o curso, os pais montaram uma clínica para ele, logo começou, né, já recém-formado, já tinha clínica para administrar e tal, e uma clínica grande, e ele completamente infeliz. Completamente infeliz e dizendo, a minha vontade é largar a medicina, largar isso, não aguento isso, não gosto disso. E eu tenho tem 15 anos de formado, né? E eu tenho 15 anos que eu sofro. 15 anos. Porque os meus pais querem que eu seja médico. A minha vontade é jogar tudo pra cima, largar a clínica, largar tudo e ir pra praia, vender coco, fazer alguma coisa que me dê prazer. Porque a medicina não me dá prazer e eu não sei como me livrar disso agora. Então, a pessoa chega a pensar em suicídio, né? Eu vou me livrar disso, eu não aguento mais essa vida e tal. Então a pessoa é infeliz no casamento, é infeliz no trabalho, está infeliz com os pais, porque ele inconscientemente acusa os pais pela vida infeliz que leva. E consequentemente não educa bem os filhos. Ele não vai estar satisfeito. Não tem satisfação. Um relacionamento deteriorado. E a pessoa completamente sozinha, como se estivesse num deserto, sozinha, sem saber para que lado eu vou, o que eu faço agora. Então, são esse tipo de pessoa nos procuram para participar do processo de coaching. E quando a gente começa a fazer as perguntas poderosas, né, facilmente a gente descobre que elas estão vivendo o sonho dos outros. Uhum. E a importância desse tipo de coisa, né? Por isso que eu falo a coisa educativa, pedagógica, né? Você ter esse processo, essa possibilidade, socrático. Bom, e o nosso filme? Um abraço para Bartira, Nadir, Rosileide, Dalzinha, Deusinha. Um abraço para Deusinha também, que estão nos acompanhando. Ouvinte fiel, essa aí. Muito bem. E qual é a nossa dica de filme de hoje? Amigos Improváveis. Amigos Improváveis. Amigos Improváveis é um filme estrelado por François. Rapaz, cadê o óculos? Edmar, você tá esquecendo, tá um negócio sério. Eu vou ter que acender mais essa vai vela. ter essa vela, tem que dar um gás nessa vela. Rapaz, François Cluzet, Osmar Sy e Anne Lee Sy. Anne Lee Nay. Amigos Improváveis. Amigos Improváveis. Um filme espetacular. É uma história muito bonita, de duas pessoas que descobriram seu propósito de vida, sua missão dentro dessa relação de amizade. Legal. E quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Pelo telefone 999-59-9952, 999-59-9952 ou 999-61 5636. 5636. Tá difícil, o negócio tá ficando... lembro dele. Edmar, o negócio tá ficando sério, Edmar. 99961-5636. Fala com a gente. Mas lá, temos um fixo também, que é 32 22 90 43. Nós queremos deixar aqui o seminário de liderança coach psicopositiva. Ele vai acontecer dia 16 e 17 de setembro, as inscrições já estão abertas. E teremos também a formação profissional de síndico, que vai do dia 26 a 30 de setembro.
Qualquer Ok. coisa, as pessoas podem entrar em contato conosco. Um grande abraço, uma boa semana. Muito bem, Edmar. Prazer. Até a próxima segunda-feira. Valeu, Ricardo Gama. Ouvintes, aquele abraço.